Hoje nós estamos aqui falando com a Isa Capuzzo, da Agro Capuzzo, empresária e consultora em Brasília. É bendita no campo e na cidade. E a gente vai conhecer um pouquinho do projeto da Agro Capuzzo. E é muito importante porque assim, hoje a mulher tem um protagonismo muito interessante no Distrito Federal. São mais de 40% das propriedades cadastradas e assistidas pela Emater são direcionadas e guiadas por mulheres. O que você que está nessa empreitada teve de maior desafio? Qual que foi a sua história até chegar, que já é uma empresa considerável que tem 70 estufas? O que foi você, mulher, no Distrito Federal? Qual foi o seu maior desafio para chegar até aqui? Olha, é sempre desafiador quando uma mulher tenta adentrar um mercado que é majoritariamente masculino. Então, apesar de a representatividade da mulher no agro do Centro-Oeste ser muito interessante em relação aos outros estados e as outras regiões do Brasil, ainda assim nós somos minoria. Então a gente sofre um pouco de preconceito, um pouco de machismo, mas quando a gente se impõe, tem certeza do que a gente quer e faz um bom trabalho, as pessoas acabam tendo que te aceitar e te abraçar, não tem como. E você acredita que a mulher tem um toque de detalhes, né? E você consegue transferir isso para a sua produção, para que a pessoa, o seu cliente final, percebe isso? Com certeza, a gente recebe muitos elogios em relação à qualidade do nosso produto, à qualidade da nossa seleção. Nós fizemos testes com vários agrônomos e hoje a nossa engenheira agrônoma é uma mulher também, o que eu acho um diferencial. A gente fez teste com outros profissionais e ela foi a profissional que mais acertou, até porque o cultivo protegido, que é o cultivo que a gente faz aqui em estufas, ele é um cultivo muito mais delicado do que no campo aberto. Então a delicadeza feminina faz já a diferença. O que é esse cultivo protegido que você falou? Quando tem uma estufa, essa proteção física mesmo, né? Aham. Então todo o cultivo dentro de estufa é chamado de cultivo protegido. Como é que você lida aqui com Hoje a gente tem uma preocupação, uma dificuldade muito grande com mão de obra. Você acabou de dizer que quem comanda a sua fazenda também é uma mulher. Mas e as outras pessoas? Como é que você lida com a mão de obra aqui? Nós contratamos várias pessoas de uma mesma família. Então o nosso gerente, por exemplo, ele é pai, e aí tem o irmão dele que trabalha conosco, o filho. São pessoas que fazem parte de uma igreja também, então não tem problema com vícios nem nada assim. É uma equipe muito boa. Quando nós assumimos aqui a fazenda, nós fizemos questão de assumir a equipe também. Então eles já trabalhavam aqui há 6 anos e já estavam habituados ao serviço. Então vocês compraram uma história também, né? Porque permaneceram com as mesmas pessoas e isso alavanca vocês também. De quando vocês assumiram aqui? Tem quanto tempo que vocês assumiram? Porque assim, você já teve um crescimento de quando assumiu para o que está hoje, né? Com certeza, principalmente em relação à melhoria dos processos, da parte comercial como um todo. A gente já melhorou bastante coisa. Como eu venho da área de gestão e consultoria empresarial, a gente trouxe vários princípios da boa gestão aqui para o agro. A gente melhorou muita coisa. Isso é importante porque acaba que quando a gente está falando da mulher à frente do agronegócio, você está trazendo sua experiência da cidade para tocar a sua empresa, que é na área rural. Mas é uma empresa, então aqui você tem com certeza uma preocupação com os processos, com o resultado. Isa, fala um pouquinho mais sobre essa estruturação do processo que vocês usam para angariar investidores. O primeiro passo é transformar a sua fazenda, seu cultivo em um negócio mesmo, tratá-lo como uma empresa, como um CNPJ. É você ter o domínio total dos números para poder apresentar. O que acontece hoje com grande parte dos produtores é que eles não têm esse domínio. E, geralmente, quando você pergunta dados um pouco mais detalhados, quanto se gastou em fertilização, quanto se gastou em mão de obra, muita gente não sabe. Você vai falar, todo eu gastei tanto, faturei tanto. Isso não é tão interessante para investidores um pouco mais qualificados. E é interessante porque o cultivo do tomate ele não é tão simples, né? Na verdade, ele não é simples para que ele te dê resultado, né? Você pode falar um pouquinho assim, sobre o cultivo, as dificuldades que você tem, que vocês encontraram e o que vocês têm buscado de inovação mesmo para o tomate ou para o que vocês fazem na fazenda? Sim, o tomate é um cultivo bastante delicado e exigente. Até por isso nós trouxemos essa opção, viemos com essa ideia de plantar somente em cultivo protegido. Eu tenho total admiração por quem planta em campo aberto, porque não é fácil, a gente chegou a fazer esse teste antes, mas a gente evita muitas perdas e muitos recursos também, a gente otimiza muitos recursos plantando tomate em cultivo protegido. Então, por mais que o investimento inicial seja maior, nosso retorno é mais interessante também no médio e longo prazo. Nesse tempo que você está à frente do cultivo do tomate na sua fazenda, o que você percebeu? Porque, se eu não me engano, vocês estão com uma associação. Por que a ideia da associação e o que vocês vislumbram e buscam com a associação? Qual que é o propósito da associação?
Bom, são vários propósitos, né? A gente começou a visitar outras propriedades, receber visita de outros produtores também, são sempre muito bem-vindos aqui. O agro, ele é um setor que costuma ser bastante unido, a gente troca informações, a gente quer se ajudar. E as pessoas começaram a perceber que a gente tem um certo nível de organização aqui que não existe na maioria, não é habitual na maioria das fazendas. Então a ideia da associação é poder ajudar um pouco mais de perto, fornecer consultoria para esse pessoal, visitas técnicas do nosso time. E esse grupo de associados é mais agricultura familiar? A mulher também, tem muitas mulheres à frente, o que vocês percebem disso? Você está falando da sua região, né, especificamente? Sim, da nossa região. Assim, a gente ainda tenta trazer mais mulheres, infelizmente a maioria é masculina, mas nós temos todo o carinho e a intenção de trazer cada vez mais mulheres para debaixo desse nosso guarda-chuva da associação. São pequenos produtores. São pequenos produtores. Isa, como é que é a sua história para chegar no campo? Então, a minha família vem de fazenda, né? Cresci na roça. Tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno. Meus avós sempre tiveram fazenda, meus tios, eu sempre gostei bastante. E eu trabalho com a área de investimentos, né, com a área financeira e consultoria empresarial. E eu tive a oportunidade de gravar um programa de TV da Band, que eu tive contato com grandes empresários e investidores. E aí eu fiz amizade com um empresário grande do agro lá de Ribeirão Preto. E aí ele falou para mim: Isabela, você tá no coração do agro ali, DF, Goiás, por que você não tá no agro ainda e tal, que dá um bom retorno? Eu falei, vou começar a estudar, para ver se compensa mesmo. Aí eu fiz alguns estudos, vi que era vantajoso. Você começou no Hortifruti por causa desse convite, vamos dizer assim? Foi uma ideia, né, que uma pessoa me deu. E aí eu tenho um primo que é engenheiro agrônomo, aí eu fui consultá-lo também e a gente desenhou um projeto. Mas por que o Hortifruti? E o tomate, que o que eu entendi é o seu carro principal, né? Porque eu gosto mais de cultivos regenerativos do solo. E o grão, da forma como ele é plantado no Brasil, ele prejudica muito o meio ambiente, o solo em si, né? Se usa muito agrotóxico. Então eu queria fazer algo um pouco mais sustentável. O seu é orgânico ou não? Não, mas a gente usa, ele não é orgânico, mas a gente usa muitos princípios e técnicas do cultivo orgânico. Por exemplo, toda a nossa adubação é orgânica. Muitos produtores usam adubação química, a gente não usa. Por isso que nossa qualidade é muito grande. Então... Mas esse é um desejo de vocês em se tornar orgânico, em buscar um certificado? O antigo dono dessa fazenda, ele já tinha certificação de orgânico, ele vendia só orgânico. Só que a gente acha que o Brasil ele precisa absorver melhor esse mercado. Então, para o tamanho que a gente tem hoje, que não é tão pequeno mais, né? A gente já está produzindo um pouco mais em larga escala, é mais complicado você conseguir escoar o produto orgânico num preço justo. É porque hoje vocês estão, pelo que você me falou, vocês estão com 70 estufas. 70 estufas, isso. O que vocês estão cultivando nessas 70 estufas? A gente cultiva tomate longa-vida, tomate italiano, tomate cereja, que é o sweet grape, pimentão e pepino. E aí a gente usa algumas culturas para rotação do solo. Então, às vezes, para recuperação do solo, a gente usa milho, brócolis. Mas nosso carro-chefe mesmo é tomate. Isa, como é que funciona essa questão dos investidores? Qual é a captação mínima que vocês têm no projeto de vocês? Assim, o que seria o resultado em cima disso? A partir de R$20 mil, uma pessoa já consegue investir na nossa fazenda. Então, são cotas bem baixas. E o retorno ele é a partir de 1,5% ao mês, mas depende da nossa produção. Então, nós temos um regulamento que coloca ali os cenários de produção possíveis. De acordo com a produtividade, o investidor pode receber um pouco mais ou um pouco menos. Esse cenário que vocês têm, ele é da experiência de vocês, mas se não for só da experiência de vocês, qual que é o suporte que, por exemplo, empresas como a Emater colaboram com vocês aqui para que tenha esse resultado para você passar para o seu investidor? A Emater, ela dá esse apoio, traz os agrônomos, os profissionais técnicos para validarem nosso modelo, para darem ideias de aumento de produtividade. A Emater, ela trabalha diretamente com a nossa agrônoma. Ela também colaborou para você ter esse FII para o seu investidor? Colabora, com certeza. Colabora até para validar os números que a gente apresenta, né? No projeto de vocês aqui, a questão da mão de obra, o que ela representa em termos de percentuais
na Agrocapuz? Eu vou falar para você em números para ficar mais tangível para quem estiver nos assistindo. Hoje nós temos aqui 52 estufas e são 8 funcionários mais uma agrônoma. Então são um gerente, um subgerente, 6 técnicos e uma agrônoma para cuidar de 52 estufas. Mas tem gente que faz com menos equipe. Só que a gente fez o teste e achou que não compensou a economia. Não foi viável. Tem gente que veio aqui e falou, com 4 profissionais eu conseguiria tocar. Mas na prática você perde muito, tanto em qualidade de vida dos seus funcionários, quanto em produtividade também. E vocês aqui, então, no caso, vocês também têm muito maquinário que auxilia na produção de vocês? Temos maquinários específicos para estufa. Então, um trator no tamanho adequado para estufa, encanterador, tudo isso. O que você, nessa associação que vocês estão estruturando, qual que é a vantagem, qual que é o atrativo que vocês têm para a pessoa se associar? O que vocês oferecem para ele? Tanto a parte consultiva, visitas técnicas, a criação de um projeto técnico para quem quer começar a plantar, a avaliação de um projeto de quem já planta para identificar possíveis melhorias, quanto à parte comercial, porque hoje o que acontece? Nós temos mais demanda do que produção. Então nós temos bons contratos para fornecer para os nossos clientes, mas a gente precisa de mais contratos. Então a ideia é trazer associados para que a gente possa financiar a produção e comprar essa produção deles. O associado é diferente do investidor. Qual é a principal diferença entre o associado? A principal diferença entre o investidor e o associado. A principal diferença é que o investidor ele apenas aplica o recurso. Então ele aplica o recurso e recebe um retorno sobre isso. Já o associado é quem vai utilizar esse recurso, vai colocar a mão na massa mesmo e produzir. O investidor, ele tem um retorno fixo? Ou ele é de acordo com a sua produção, cada momento que vocês vão repassar para o investidor, vocês apresentam uma planilha do que foi? A gente apresenta uma DRE e um balanço a cada 6 meses. Então, semestralmente... Explica um pouquinho para quem não conhece o que é uma DRE sim. e um balanço. Basicamente, são os números do negócio. Quanto que a gente gastou, quanto que a gente faturou, qual foi o lucro sobre isso, quanto que a gente pagou de imposto. Aí vocês destrincham e apresentam o resultado final. Isso. E aí, de acordo com esse resultado final, o investidor tem uma remuneração, uma rentabilidade variável. Isa, aqui é onde vocês estão preparando para fazer ser a estufa de inovação. Como é que vai funcionar esse projeto aqui? Isso, nós estamos estudando várias técnicas, tanto nacionais como internacionais, várias técnicas asiáticas, inclusive, de plantio e de manejo de uma forma geral. E a gente vai testar essas técnicas aqui. Então aqui a gente vai cultivar em vaso, enfim, a gente vai usar outras técnicas de irrigação. Mas o foco no tomate, ou tem algum outro produto que vocês vão colocar aqui dentro também para inovação? O foco aqui é no tomate. No tomate. São só vocês, por exemplo, não tem alguma outra empresa em parceria com vocês para esse estudo? Ainda não. Mas... É a Agrocapuz que está fazendo o estudo em campo. Em campo, exatamente. A gente vai fazer o estudo em campo e depois replicar para os nossos associados. Isso é importante, que vocês trazem as ideias dos associados para dentro da Capuza. Isso, e aqui, valida. Aqui é para validar. Isso, validar as teses, né? A gente faz os estudos aqui, a gente valida as teses, ver se realmente vale a pena fazer um manejo novo, quanto que vai aumentar em produtividade, se o retorno financeiro vai ser melhor, se a lucratividade será maior. E isso tem uma busca dos associados também? Eles se preocupam com isso? Com essa inovação, com essa melhoria? Não muito. Infelizmente, muitos estão presos ainda às técnicas do passado, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue comprovar que é mais produtivo, que é mais viável, que é mais lucrativo, acho que ninguém vai se opor. Isa, eu quero muito te agradecer por você ter recebido a gente aqui, falar um pouquinho da sua história no agronegócio, que isso é importante porque ela com certeza vai inspirar outras mulheres, até o trabalho que vocês estão fazendo na associação. Acho que vocês vão ter um alcance muito grande com as mulheres, não só na produção também, mas você acaba fazendo um trabalho também social, né? Porque você interfere na convivência familiar, porque boa parte é uma agricultura familiar e que precisa desse apoio, né? Então quero muito te agradecer, a Capital Rural realmente vem para buscar mostrar o que é um negócio, agronegócio, é um pleonasmo, né? Mas é a verdade, é mostrar o que é um negócio aqui dentro, por que você produz estufas, por que você tem um negócio na cidade, mas também investe no campo, por que ele é rentável, né? Quero muito te agradecer. Foi um prazer imenso receber vocês aqui. Para mim é muito gratificante fazer parte desse time de mulheres do agronegócio. O agro é um setor muito promissor, então indico para todo mundo que queira, vai mais a fundo, estude, invista, porque compensa, além de compensar financeiramente, é muito gratificante você plantar, produzir, fazer a diferença, atingir várias famílias, né? Alimentar muita gente.
É muito gratificante mesmo e quem quiser fazer parte da associação, entre em contato conosco. Eu acho interessante que a gente que produz, né? Uma das coisas que para mim é muito satisfatória é você, de repente, olhar um nada, alguma coisinha que você plantou, se tornando, crescendo, desenvolvendo, né? É um processo que a gente aprende e isso, na minha opinião, é fantástico. Isa, você é a nossa primeira convidada de um quadro Mulheres no Agronegócio. Quero muito te agradecer, tá? E lembrando, pessoal, o Agro vai falar com você. Faça os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe. Capital Rural. Vem com a gente.